Olá, seja muito bem-vinda ao programa Mulheres de Visão. Hoje nós vamos tratar de um tema um pouco polêmico, mas necessário, né? Muito necessário que nós estejamos tratando dele, que é o aborto. E hoje está aqui comigo, né? Como sempre, a irmã Cleide Goulart. Irmã Cleide. Olá, prazer estar aqui de novo, viu? Muito bom o tema que nós vamos falar hoje, abordar hoje. Com certeza vai trazer esclarecimento para todas nós. Né? E também, né, está aqui conosco já a nossa convidada desse programa de hoje, que é a conselheira, né, psicóloga? Conselheira psicológica, né? Simone Reis. Seja muito bem-vinda, Simone. Olá, muito bem. Muito obrigada, primeiramente, a pastora Cleide pelo convite. Como a pastora já disse, eu sou formada em aconselhamento psicológico, em life coach e também em terapia comunitária integrativa. E é um prazer estar aqui com elas e com você que também está nos assistindo aí. Amém, né? Vai ser muito bom. Tenho certeza que esse programa de hoje, com esse tema, falando do aborto, vai ajudar muitas mulheres que nos assistem agora, que talvez já passou, né, ou está pensando em fazer um aborto. Então, eu creio que vai te ajudar. E para isso, né, nós vamos começar o nosso bate-papo. Primeiro, Simone, gostaria que você falasse um pouco sobre esse tema, né, que é tão debatido na nossa sociedade hoje. Eu gostaria que você falasse. Verdade, pastora. É um tema que vem em discussão há anos. E a lei sobre o aborto, ela é uma lei muito antiga e no qual está em discussão, até nos dias de hoje, sobre alguns quesitos, né? O aborto legaliza, não legaliza? Quais são os momentos dos quais pode ser feito um aborto? Pode ser feito, não pode? O Brasil é um país conhecido como cristãos, por ter muitos cristãos. E daí? Aceita o aborto, não aceita o aborto? Então, é um tema que está muito em discussão. E uma curiosidade, que é também a lei de 1940, que o aborto ele é um crime. E esse crime é algo que pode levar a pessoa à prisão. É algo que muitas, talvez você que está me assistindo não sabia, mas a mulher que faz um aborto, ela pode ter de 1 a 3 anos de detenção. E você que ajuda no aborto, seja médico, farmacêutico, o companheiro, de 1 a 4 anos. Agora eu pergunto, Cleide, você já viu alguém que fez aborto ser preso? Não, porque como é crime, né? No Brasil, o aborto é crime, então todo mundo faz clandestino e é um tabu também. Além de fazer escondido, clandestinamente, ninguém quer falar sequer sobre o aborto. Né? Então, o aborto está em todas as esferas, né? Dentro das igrejas, em todas as escalas da sociedade, mas é um assunto que as pessoas não querem nem falar exatamente porque é crime. Mas o crime, porque, mas é um crime que a pessoa pode ser levada à prisão. E eu creio que muitas pessoas não sabiam disso, que ela pode ser denunciada, responder por um processo e pode ser presa, tanto o médico quanto a mulher. Interessante quando você falou, né? Você perguntou para a Cleide se ela já viu alguém que cometeu um aborto ser preso. Eu nunca vi. E olha que eu tô uma mulher de 53 anos. Sim, verdade. Então, assim, é algo que está em discussão. Médicos, pastora, querem legalizar. Por que os médicos, não que eles sejam a favor de aborto, porque eu creio que a grande maioria dos médicos não são a favor do aborto. Mas o que traz um médico querer legalizar uma lei é devido à quantidade de mulheres que morrem devido ao aborto. Não é verdade?
Verdade, Simone, e muito preocupante, né, quando nós olhamos para nossa sociedade aí e vemos, né, muitas vezes meninas, adolescentes ainda, nós vemos muito, que acabam, né, sendo ali praticamente que obrigada, às vezes pelo namoradinho, né, por alguém que orienta ela, né, depois que a gravidez está lá, fala, agora é um aborto, né? A gente vê muito isso. E essas meninas que ainda estão, né, na adolescência, e praticamente crianças, acabam muitas vezes, quando não a morte, né, é morte às vezes em outras áreas da vida delas. Ficam aquelas meninas, mulheres frustradas, né, que eu acredito que daqui a pouquinho você vai entrar nesse tópico aí, né, nós vamos falar, mas eu quero, Simone, agora nós vamos falar, olha, em média, 4 mulheres morrem no Brasil por dia, por causa de aborto. Verdade, pastora. Isso aí é um quadro assustador, porque em média por ano morre 1.000 mulheres, 1 milhão de mulheres. Eu vou polemizar um pouquinho, isso. Então. É 1 milhão, né? Estima-se que 1 milhão de mulheres. Isso. Agora, como que a gente sabe disso? Porque se é tão escondido, se é um tabu tão grande, se é crime. É algo que uma instituição nos Estados Unidos estuda isso há anos e anos. Então, chegou a um cálculo. É um número muito alto, Simone. É altíssimo, né, pastora? Muito. E agora, como que eles chegam a esse quadro, a esse número, né? Esse número ele chega porque aproximadamente, se tem 1 milhão de mulheres que cometem aborto aproximadamente por ano, isso quer dizer que em torno de 2 milhões e 500, no caso, de mulheres cometem aborto. Então, o que eles fazem? Mais de 50% desses abortos são clandestinos. Como que sabe? A mulher chega no hospital pós-aborto e precisa de fazer a tão famosa curetagem. E daí, a partir do número da curetagem, é que vem esse número de mulheres que cometem aborto por ano, todos os anos no Brasil. E essa curetagem é algo necessário, porque, às vezes, muitas das pessoas que estão nos vendo agora não sabem ao certo o que é uma curetagem. Mas a curetagem ela é feita para limpar o útero do restante de um aborto mal feito que ficou. Isso é um caso tão sério, tão necessário, porque pode trazer a mulher à morte, pode trazer um apodrecimento no útero daquela mulher, pode impedir ela de ter uma gestação sadia mais para frente. Então, é gravíssimo, é gravíssimo. E a quantidade de mulheres assustadora, né, pastora? Assustadora. Eu fiquei assustada quando eu vi aqui, né, o índice de 1 milhão de mulheres. É muito. É devastador, sabendo que nós estamos falando de um crime e vai muito além de crime. O aborto, ele é tratado como um tabu porque, independente de ser um crime no Brasil, ele traz consequências muito grandes na saúde, como a Simone falou, e também ele traz um estrago, ele faz um estrago, ele traz consequências muito graves, muito grandes na vida emocional, no estado psicológico da mulher. Ele é devastador e muitas mulheres não conseguem se recuperar, ser feliz de novo após ter cometido um aborto. Lembrando que um aborto ele é cometido por várias situações. Nem todas as mulheres fazem um aborto por espontaneidade, por vontade. Muitas são forçadas. Muitas são induzidas, coagidas a fazer. Então, assim, isso traz uma carga emocional muito grande, porque mesmo sendo um aborto, mas aquela pessoa, aquela mulher,
ela gerou, ela foi mãe. E isso é devastador para nós, mulheres. Então, ele traz uma carga emocional muito grande. Né? Falando aí, Cleide, existe alguns profissionais que ainda vão mais além. Eles dizem que a próxima gravidez, pós-aborto, o próximo baby que vai nascer, ele vai se sentir rejeitado. Então, mesmo que ele não saiba, então tem profissionais que defendem que não só a mãe, como a próxima geração também vão carregar essa carga, essa consequência de um ato, né? Isso, Simone. E nós podemos ver também, pastora Selma, que além do lado emocional, né, do lado físico, que traz doenças, né, traz essa consequência muito grave no corpo da mulher, que tem tratamento, sim, tem como, né, a pessoa se ficar bem de novo, mas além das consequências físicas, emocionais, tem também o lado espiritual, né? O quão é sério o aborto. Por isso, talvez, é um assunto que não é tão discutido, porque ele envolve muitas áreas. Tem mulheres que carregam um sentimento de culpa, de acusação no seu interior, que ela não consegue mais ser feliz no casamento. Ela entra em depressão, ela acaba, como a Simone falou, passando isso para o próximo filho, que não tem nada a ver. Então, é muito sério, porque vai além do físico, do emocional, ele entra também no espiritual. Né? Vamos lá agora para o terceiro tópico aqui. Quem aborta, Simone? Uma pergunta. Pois é, quem aborta, né, pastora? Porque às vezes a gente acha que quem vai abortar é somente uma pessoa lá de fora, um estranho, mas quem aborta? Preto, branco, jovem, velha, adolescente, sim, todas as classes de pessoas, cristãs, não cristãs, casadas, católicas, casadas, evangélicas. Quando você me disse desse número de mulheres, né, de todas as classes que você acabou de dizer aí, me assustou, porque mulheres casadas. Pastora, o incrível, estima-se que 20% das mulheres após 40 anos cometem aborto. São mulheres que já estão casadas, formadas, mas que não querem aquela gravidez e decidem interromper aquela gravidez. E o incrível, como a pergunta da senhora, 88% dos abortos cometidos, eles são acometidos por mulheres que dizem ser cristãs, que devotam da fé do catolicismo, que são evangélicas e do espiritualismo. É algo assim que a gente pensa, poxa, cristão não faz isso. Mas, infelizmente, isso acontece no meio ainda. Eu vou fazer outra pergunta dentro dessa pergunta que eu te fiz. Você acha que essas mulheres chegam a cometer esse aborto por um desespero? As casadas, as evangélicas, as que têm um conhecimento de Deus e que acabam realizando isso? Olha, pastora, eu vejo assim, que muitas vezes é um desespero que vem naquela hora e a pessoa, às vezes, a vergonha de se confessar mesmo, se ia chegar alguém de confiança a pedir ajuda. Às vezes, essa mulher foi forçada pelo parceiro, que compra muitas vezes medicamento e dá para ela, obriga essa mulher a tomar. Então, muitas vezes, o desespero de pensar, vai passar fome. Muitas vezes isso acontece também pela falta de informação, e acaba que chega a esse ponto tão trágico. E como a Cleide já disse, são consequências, sequelas que essa mulher vai carregar. É uma culpa que vai trazer muita carga emocional para ela.
Isso pode trazer uma carga emocional tão grande que ela pode ter bipolaridade, ela pode ter depressão. E, sem contar o lado emocional, afeta também a saúde física da mulher. Porque um aborto mal feito pode ter perfuração no útero, ela pode ter necrose, que é o apodrecimento desse feto dentro dessa mulher. E essa mulher vir ter um câncer uterino. Simone, mas o mais interessante, eu estou te ouvindo falar, é que eu acredito que, eu não sei se eu posso dizer 100%, mas a grande maioria das mulheres que resolve praticar o aborto, elas acreditam que estão resolvendo um problema. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Acham Cleide. que estão tendo ali a solução. Isso. Né? Acha que é a solução de um problema. Né? E, na verdade, está criando um outro bem maior. Né? Eu ia perguntar para você, né? Quais são as consequências que o aborto traz na vida de uma mulher? Mas você respondeu aí, né? A gente já... Mas agora, olha aqui. Onde começa a vida, Simone? Pois é, onde começa a vida? Isso é uma boa pergunta, né, pastora? A vida começa no momento da fecundação. Onde houve ali o ajuntamento, ali já começa a vida. Já é a vida. Para nós que cremos que o Senhor, que é o doador da vida, ali já começa uma vida. Ali já começa a formar um corpinho. A partir daquele corpinho que é formado, já vem a cor dos olhos, cor do cabelo. Toda a genética daquele baby já está em formação. Então, muitas mulheres, sabe, pastora, diz assim, ok, mas o corpo é meu e eu faço do meu corpo o que eu bem quero. Meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. Né? Mas eu digo, o baby, o feto, ele não é parte do corpo de uma mulher. Ele está sendo formado. Nós somos doadoras. Nós emprestamos o nosso útero para gerar um novo ser. E quem deu a vida, só quem dá pode tirar. As feministas defendem muito essa causa. Não estou julgando nenhuma mulher que é feminista, porque através das mulheres feministas nós tivemos muito ponto positivo, por isso nós estamos aqui hoje, devido à luta delas, mas existe ponto que nós, como cristãs, nós não podemos aceitar, e o aborto é um deles. Verdade. Vamos aqui, né? O aborto, além de ser uma crueldade com a criança, né, com o feto, é sem dúvida, né, uma maldade também contra o próprio corpo da mulher. O que você diz sobre isso? A gente até já atropelou, já falou alguma coisa a esse respeito, mas como a senhora disse, sem sombra de dúvida, é uma crueldade, é uma maldade. A gente não tá, a mulher que comete um aborto, ela não está dando escolha para o filho, para ele escolher se ele quer ou não viver. Então, nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, as sequelas que uma mulher vai carregar devido à escolha do aborto, elas são enormes. Como a gente já disse antes, afeta o corpo da mulher, que sem sombra de dúvida, e o emocional. Como nós já falamos, pode ter depressão, bipolaridade, crise do pânico. Tudo isso mexe com as nossas emoções de uma forma que a mulher ela não consegue se libertar. É algo que é como se fosse um fardo que ela carrega, que é a culpa, que é uma acusação que constantemente ela carrega. Então, sem sombra de dúvida, sem contar, pastora, como já foi dito, que existe a parte do corpo, que muitas mulheres elas chegam à morte, como a gente disse, útero perfurado, hemorragia, que também é uma das causas de aborto. E o aborto, algo assim, curioso, que a senhora até já citou, que as meninas, adolescentes, são as que mais fazem aborto. E outro quadro
triste que a gente vê também, por um lado, do preconceito, que são as mulheres negras. Que são também as mulheres negras. Agora, uma mulher que tem dinheiro, ela vai numa clínica, ela paga o aborto. Se aquele médico que ela foi para pedir o aborto, ele não faz, ele indica. Ele indica onde faz. E ela vai ter os cuidados para fazer um aborto com mais segurança. E aquela mulher que não tem, então, infelizmente, ela vai estar colocando o seu corpo e a sua vida em risco. Nós estamos chegando ao final, né, do nosso programa de hoje, mas eu quero que você deixe, né, as suas considerações finais aí sobre o aborto. E a Cleide, como missionária, né, ela vai deixar também, viu, Cleide, uma palavra para essas mulheres, que eu sei que talvez tem mulheres que nos assistem agora que passou por esse problema, ou estão vivendo esse problema. Vamos, Simone. Sim, é verdade. Pois é, fiz um aborto. E agora? O que fazer? Olha, nós como cristãs, nós devemos orientar você a ir ao arrependimento, a procurar alguém de sua confiança, a sua pastora. Se você não é cristã, evangélica, procure uma amiga, uma conselheira, uma psicóloga, alguém que possa te orientar, que o primeiro passo é não fugir da realidade. O aborto foi feito, não há como voltar atrás, eu preciso me arrepender e preciso de ajuda. E eu creio que, independente da igreja que você for, vai ter alguém ali para te acolher, não para te julgar, porque ninguém está na posição de julgar ninguém, mas de acolher, de amar, de estender a mão, de estar ali com compaixão, porque a compaixão nada mais é que amar, que é se entregar em amor. E eu quero dizer para você que, se você fez isso, ainda tem solução para você. O Senhor te abraça, o Senhor te acolhe, o Senhor te perdoa. Não é isso, Cleide? É verdade. É verdade. Eu faço minhas suas palavras. Se você cometeu o aborto, não é o fim da linha. Não é. Não existe perdão, pecado que não tenha perdão. A não ser, claro, a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas nós estamos falando de perdão. Então, quando há arrependimento, quando existe aí esse entender, esse entendimento que Deus, ele é maior e que o amor dele é maior que a acusação, que o medo, então você pode se achegar a ele, desarmar o seu coração diante do Senhor e receber esse perdão. Lembrando que você pode, eu não sei se é o caso seu, mas você pode ter outros filhos, você ainda tem um casamento para cuidar, tem outros filhos para zelar, tem uma vida pela frente e a sua história pode ser restaurada, pode ser transformada pelo poder, pelo amor do Senhor Jesus. Né? Amém. Graças a Deus. Quero agradecer você, Simone, pela participação do programa de hoje. Acredito que ajudou muitas mulheres nesse programa de hoje, né, com esse tema tão polêmico e tão cruel. Nós podemos falar isso, né, aborto. Quero agradecer você pela participação do programa de hoje. Amém, pastora. Muito obrigada. Obrigada a vocês, obrigada a você que está nos assistindo e obrigada a Deus, porque está sempre presente no nosso meio. Amém. Cleide, pode mandar um abraço para as nossas... Amém. Eu mando um abraço a todos vocês. Olhe para frente. Tem muita coisa boa para ser vivida ainda. Amém. Então, estamos despedindo do programa de hoje. Fica aí um beijo no seu coração. E até o próximo programa Mulheres de Visão.